O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Lucas. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio a Nazaré, a cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado, levantou-se para fazer leitura. Deram o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Palavra da salvação. Meus diletos irmãos, considerando o Evangelho que acabamos de ouvir e acompanhamos atentamente, estamos em Nazaré, na sinagoga, em dia de sábado. Como de costume, os judeus piedosos estavam reunidos para o culto. Jesus, que deixara o vale do Jordão após o batismo e o retiro do deserto, estava também lá, tomando parte da liturgia sinagogal. Rezaram-se as orações, começando, como sempre, a celebração. Depois, convidado pelo chefe da sinagoga, o próprio Jesus tomou o livro do profeta Isaías e leu nele este trecho muito especial. Que trecho é este? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a remissão aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para restituir liberdade aos oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Em seguida, enrolou o livro, era um pergaminho. Na época não tínhamos livro, era um pergaminho. Entregou ao servente e sentou-se. Todos na sinagoga estavam com os olhos fitos nele. E ele disse esta palavra eletrizante, palavra de Jesus: Hoje se está realizando esta escritura que acabaste de ouvir. Chamou a atenção para as pessoas, não disse uma coisa qualquer. Meus irmãos, quer dizer que de agora em diante o Evangelho do Reino está presente no mundo inteiro. Está aqui aquele que o Espírito de Deus ungiu para pregar a boa nova aos pobres e pregar a libertação de todos os males, e para anunciar o tempo da graça de Deus, da misericórdia do Senhor,
do reino do amor que ele veio estabelecer na terra. Reino onde se respira a liberdade, longe de toda e qualquer opressão. Jesus, como podemos imaginar, não é um libertador no sentido político dessa palavra. Ele veio fazer os filhos de Deus, e os filhos de Deus são livres, não são escravos. A liberdade que Cristo nos trouxe não significa viver sem freios. Não, precisamos entender bem. A liberdade que Cristo nos trouxe não significa viver sem freios, fazer aquilo que nós gostamos, que achamos melhor, que achamos mais fácil. Mas significa libertar-se da escravidão do pecado, que é a mais dura de todas as escravidões, e colocar a força do amor dirigindo toda a nossa vida. Aliás, São Paulo resumiu tudo isso em umas palavras de sua carta aos Gálatas. É para a liberdade que Cristo nos libertou, fala São Paulo. Não vos deixeis sujeitar de novo ao jugo da escravidão, como acontece, podemos comentar, com aqueles que observavam os mandamentos com espírito de escravo, que obedecem com medo de castigo, não. Nós temos que cumprir os mandamentos, que são 10, não com medo de castigo, mas cumprir por amor, porque nosso Senhor sempre falou, se nós quisermos salvar nossa alma, o que é que nós temos que fazer? Observar os mandamentos. Será que nós que estamos aqui na igreja, quantas pessoas que estão nos ouvindo conhecem os 10 mandamentos? Ou pelo menos conhecem os 2, que simplifica todos os 10, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Vale a pena pensar nessa semana. Cuidado, porém, continua falando São Paulo, para que liberdade não sirva de pretexto para a carne, porque nós somos livres, não podemos fazer qualquer coisa, temos que fazer o bem, mas pela caridade, colocai-vos a serviço um dos outros, pois toda a lei está contida numa só palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Onde há amor, há liberdade. A pessoa não faz o mal. Ninguém oprime os outros. Ninguém escraviza os outros. Ninguém cresce à custa de diminuir os outros. Todos somos irmãos, filhos da mesma família, isto é, da família de Deus. Os cristãos mais lúcidos compreendem cada vez mais que esta é a verdadeira missão da igreja: programar e fazer com que as pessoas vivam este mandamento do amor. Nela na igreja, existem leis e estruturas, mas todas a serviço do amor, da liberdade dos filhos de Deus, da promoção da dignidade do homem, filho de Deus. Repetindo este pensamento muito importante, os cristãos mais lúcidos compreendem cada vez mais que essa é a verdadeira missão da igreja. Que missão é essa da igreja? Nela existem leis e estruturas também, mas todas a serviço do amor, da liberdade dos filhos de Deus, e somos todos filhos do mesmo Pai. É bom, enfim, prestarmos atenção à palavra de Jesus, hoje. Ele frisou bem hoje, usada por Jesus. Hoje se cumpriu essa escritura que acabaste de ouvir. É preciso que, pela presença dos cristãos do mundo, esse hoje esteja acontecendo sempre, ontem, hoje e amanhã, também em mais este início do milênio. Os homens entendendo-se e ajudando-se, construindo juntos o bem, e não se hostilizando como inimigos por causa do egoísmo e da ganância. Meus irmãos, há reforma nas estruturas sociais e políticas que se tornam indispensáveis. Há reformas estruturais, sociais e políticas, existem,
Mas nenhuma reforma será capaz de melhorar o mundo, nenhuma reforma, por melhor que seja, será capaz de melhorar o mundo se os próprios homens não se reformarem segundo a lei do amor que Cristo veio trazer ao mundo e declarou, inaugurada na sinagoga de Nazaré, naquele famoso dia do sábado. Hoje cumpriu-se aquela escritura que acabaste de ouvir. Não leve em conta minha palavra, minha voz tão ruim, não podia ser pior. Mas levemos para casa esse pensamento final que é muito importante. Nenhuma reforma será capaz de melhorar o mundo se os próprios homens, se cada um de nós, não se reformar segundo a lei do amor que Cristo veio trazer ao mundo. E trazer ao mundo e que anunciou, inaugurado na sinagoga de Nazaré, naquele famoso dia em que ele disse, hoje se cumpre essa escritura que acabaste de ouvir. Portanto, devemos em conta esse grande pensamento de Jesus. Acima de tudo, em primeiro lugar, o amor. Porque se tivermos amor, nós seremos capazes somente de fazer o bem e jamais fazer o mal a quem quer que seja. Amém.